E aí, gente, beleza? Mais um podcast aqui no canal Mindflow. E eu queria agradecer o feedback que o nosso primeiro vídeo teve. Sério mesmo, o vídeo tá indo muito bem e isso só motiva a gente a continuar. Muito obrigado mesmo. No episódio de hoje a gente vai estar falando com o Caio, ele tá cursando mestrado em Sociologia. Eu não quero dar muito spoiler aqui, mas sério, o podcast tá muito bom, então assiste até o final. Bom podcast. Boa noite, o Henrique, o Carlos, feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Mano, a gente queria saber primeiro quem é você, né? Tipo, a gente pode começar apresentando como estudante, como meu nome é Carlos, mas o que você faz, os seus planejamentos para a curto prazo, o que você gosta de fazer como hobby? Quem é você? Quem é o Caio Henrique que está aqui hoje? Bom, eu sou o Caio, tenho já um caminho percorrido aí, né? Passei dos 30, sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná, fui professor do Estado como professor temporário, PSS de Sociologia, durante 3 anos. Sempre tive contato com jovens, sempre gosto de contato com jovens, circulo muito bem também entre pessoas mais velhas, sou muito curioso desde sempre, muito curioso com os fenômenos que ocorrem na sociedade, isso que fez eu ser sociólogo, é um sonho antigo. Retornei para o mestrado, no mestrado eu pesquisei a periferia de Curitiba, um bairro aqui o bairro do Uberaba. Eu estudei um grupo de pessoas, da qual eu acompanhei como ele se reconhece no dia a dia a partir das suas relações de vizinhança, suas relações afetivas, suas relações com relação ao poder público, né? E eu vou defender essa, na verdade, concluído, né? Porque a defesa vai ser agora 9 de novembro, vai sair aí o linkzinho, vou fazer também, é uma defesa pública, vai estar disponível. Que bacana. Bom, sou morador do bairro Cajuru, sempre gostei desse bairro, é um lugar, é uma quebrada no sentido positivo, eu gosto de morar aqui, gosto de conviver com o pessoal aqui. No geralzão é isso. Brabo demais. A gente até tinha pensado em pegar um gancho, mas mano, tô muito curioso de verdade, porque a gente poderia falar tanto de como você se vê hoje em dia nesse momento, agora hoje você como pessoa, tipo, tendo esse cuidado mental mesmo, sabe? Tipo, o que você faz quando você tá estressado, mas eu gostaria de saber, tipo, se você tem alguma coisa pra falar pra gente no sentido de se socialmente, assim, tá ligado? As pessoas tendem a ter como que eu posso dizer? Ô, Henrique, me ajuda a explicar o que eu tô querendo dizer. Tipo, mano, se tem uma forma, se tem alguma coisa que a gente possa estar comentando sobre autocuidado no geral, sabe? Se as pessoas, no geral, elas tendem a procurar alguma coisa, algum refúgio, quando elas se sentem, sei lá, tensas, alguma coisa, ou se, tipo, é mais pessoal, uma parada muito de cada um. Um ótimo, cuidado geral, né? Tipo, que agrega mais do que si mesmo, né? Bom, como a pauta da saúde mental, essa pauta geralzona, cabe tudo, né? Cabe discutir sociedade e indivíduo. Sim. Dessa relação indivíduo-sociedade. O que eu posso dizer para você com relação ao cuidado, ao autocuidado, tem o que a gente chama de materialidade. Essa palavra materialidade, assim tem a gente parte de uma realidade concreta, que a psicologia vai tratar essa questão mais ligada ao fenômeno, ligado ao cérebro mesmo. O sociólogo vai tentar tratar isso a partir de um contexto social. Esse contexto social é olhar para o indivíduo e mapear suas relações.
O mapeamento dessas relações não é fazer aquelas constelações. Na verdade, é algo mais profundo, da qual a gente leva o ser humano a pensar sua condição como sujeito. Esse sujeito, o sujeito também é uma forma de falar pessoa, indivíduo. Tem muita gente que usa o termo agente, que é no sentido que o ser humano, apesar de estar preso, literalmente preso a certas expectativas com relação a grupos, e esses grupos, família, escola, igreja, essa pressão que a gente aprende um nominho que se chama coerção, essa coerção é o que nos obriga a seguir regras, as regras não ditas com relação à vida, né? A primeira regra que a gente tem que incorporar desde cedo é continuar vivendo. Só que a pergunta por quê é uma questão que não tem resposta. Daí eu queria voltar nisso. Por que não tem resposta? Quando a gente fala de saúde mental, eu gostaria de que vocês pensassem o seguinte. É contraditório, no sentido de ora, essa questão de hora está bem, hora está mal, coisas contraditórias que não se resolvem, não se trata de um mais e menos, porque o ser humano é contraditório. Se trata de uma ambivalente, que é o sentimento de mal-estar pode conviver com o sentimento de bem-estar. Então a gente pode ter uma ambivalência entre pessimismo e otimismo, e isso não necessariamente é um distúrbio. A gente tem que tomar muito cuidado com essas categorias que a gente nas ciências humanas chamamos de certos estereótipos ou certos... A realidade não é tal como está dada, assim, no sentido de você olhar e taxar alguém com essas categorias desumanizantes que a gente fala. O que seria uma categoria desumanizante? O depressivo, o ansioso, o estranho, o solitário. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente nomeia, a gente já classifica, e essa classificação já nos coloca certas... a gente tem que tomar cuidado, a gente não tem problema classificar e nomear. As pessoas, às vezes, a gente precisa disso para dar um norte nessa ambivalência, nessa contradição que é a vida e a sociedade. Então a gente tem que tentar ver, humanizar o máximo possível. Eu a partir do que eu venho discutindo comigo mesmo, discutindo com as pessoas próximas, o sofrimento é algo inevitável, porque contradição, ambivalência, vai gerar sofrimento, não tem como. E o sofrimento é algo que vai gerar inquietação. Essa inquietação vai alimentar angústias, e essas angústias você vai levar ao longo da sua vida, dependendo das fases de infância, adolescência e vida adulta. Só que essa angústia pode ser trabalhada a partir do que o Carlos falou, do cuidado, do autocuidado, Carlos, que eu ia falar para você agora. Bom, a materialidade é trabalho. Uhum. Trabalho não é só aquilo que a gente faz para ganhar dinheiro ou receber um salário. Trabalho é tudo que a gente faz envolvendo algo que não necessariamente eu queria fazer. E às vezes trabalhar a saúde mental, aí tá. Eu vou ser sociólogo, eu não tenho formação em psicologia, mas eu vou falar como sociólogo. É possível ter um autocuidado de si. Esse autocuidado, eu não estou falando do egoísmo e nem do individualismo. Eu estou falando que é possível ter um autocuidado a partir do momento que você se permite refletir, fazer uma reflexão do contexto onde você está inserido. E a reflexão mais honesta, a dica mais honesta que eu posso dar para vocês, que são mais jovens que eu, o Henrique, o Carlos, essa reflexão que vocês podem fazer em torno das relações da qual vocês fazem parte, essas relações, aí a relação envolve desde a amizade, a pessoas que vocês não curtem, as pessoas que vocês curtem, as famílias de vocês, a escola. O que é? Fazer uma reflexão no sentido de humanizar o máximo possível o sofrimento da qual vocês estão sendo vítimas, digamos assim. Então, vítima não passiva. Ele seria, quer dizer, esse cuidado com as relações com as pessoas que a gente tem seria como se fosse a gente se protegendo mesmo, um autocuidado. Isso, essa proteção que eu quero jogar para vocês a polêmica, que é um trabalho. Esse trabalho, eu como sociólogo, eu apresento a vocês esse trabalho como uma reflexão a partir daquilo que como é que eu posso dizer? A partir daquilo que vocês são, só que vocês não têm, a gente não consegue acessar por conta das relações da interação da qual a gente acaba sendo vítima, porque um ser humano se relaciona com um ser humano A, se relaciona com um ser humano B, essa relação já vai produzir um efeito C, digamos assim. Esse efeito C não está no controle nem no alcance do A e do B.
Isso que torna a vida em sociedade tão especial. A vida em sociedade, por mais que você planeje as suas ações, o grau de imprevisão da ação humana é muito grande. Por isso que é legal pensar o ser humano. O ser humano, a gente não somos pessoas limitadas. Apesar de a gente ter essa sensação que nossas escolhas são muito pequenas, a gente tem uma margem de manobra. Essa margem de manobra pode ser usada com relação ao autocuidado, que o Carlos falou. Esse autocuidado eu venho chamando de trabalho. Esse trabalho que eu chamo de reflexão. Essa reflexão só tem um objetivo: humanizar a dor, ou humanizar o sofrimento, que acaba sendo os principais gatilhos com relação à saúde mental, é a dor, o sofrimento que as pessoas carregam e não conseguem justificar por quê. Eu parto de uma hipótese, não é uma resposta, é sempre uma hipótese, está aberta para ser questionada, que é possível trabalhar essas inquietações ao ponto de produzir um bem-estar mental. Lembrando que o mental, é interessante o mental, porque quando você estuda em inglês, as coisas de psicologia, aparece lá espírito. Espírito no inglês, ou na psicologia social, significa psique. E o espírito, na filosofia, o espírito significa... Eu moro perto da linha do trem, o trem tá passando aqui agora. E o espírito é o que se aproxima mais da ideia de razão, tá? O único animal que pode pensar a sua condição como ser vivo é o ser humano. Por isso que a saúde mental, o único ser humano que entra em depressão é a gente. Você achar que o cachorro vai entrar em depressão, o gato vai entrar em depressão, não. Na verdade, só são projeções que o ser humano faz na criatura ali. Porque a criatura, o animal, não tem condições de pensar a sua condição. O cachorro não tem condições de ter o autocuidado. Não, ele morre de fome ou adoece, se não tem um adulto, sabe? Então, tá. O que a gente parte do mental, que é o espírito, que é o psique, na filosofia, que vai ser a base daí das ciências humanas, a gente vai pensar a razão. Então, a gente carrega algo muito precioso aqui, que é a razão. A razão também, essa razão parte de um fenômeno muito interessante, que a gente precisa comunicar. A gente precisa de comunicação. Porque se a gente não comunicar e não tiver alguém que tenha uma escuta atenciosa, a gente não consegue botar para fora isso. Por isso que a terapia é tão importante. Eu vou tatear uma área que não é minha, a partir das coisas que eu tenho lido por conta própria. A terapia tem essa função de fazer o indivíduo refletir sobre a sua condição. Então, quando você vai numa terapia, é esse trabalho que eu estava falando para você, Carlos. Então, é um trabalho que o psicólogo vai fazer. Não está dada a resposta por que a gente sofre ou por que a gente adoece. Não existe a resposta para isso. O que existe é a tentativa de atravessar essa ponte de uma forma menos dolorosa. E uma das formas menos dolorosas é todo um trabalho da qual o terapeuta, o psicólogo ou o psicanalista vão fazer com relação à sua condição. Para isso, você vai ter que comunicar o que está acontecendo. Então, o psicólogo ou o terapeuta vai lá consultar e vamos pensar um caso mais leve. Vamos pensar os casos mais graves, que é de adoecimento, que é necessária a medicalização, medicar, né? Vamos pensar ainda uma existência fragmentada, uma pessoa que tem uma vida fragmentada e que só precisa ter mais confiança para poder trabalhar melhor esse sentimento de não pertencimento, que atinge muito o jovem. Essa questão, onde eu estou, para onde vou e o que eu quero. Então, a gente tem uma existência, uma vida muito fragmentada com relação às hipóteses do que pode acontecer. É por isso que, assim, a gente tem, novamente, o esforço para humanizar. A gente tem que tentar humanizar as nossas dores. E a forma de humanizar nossas dores é por meio da razão, por meio desse tipo de atividade que a gente está fazendo, que acho que é importante. Quando você fala, Carlos, da questão, você falou antes na abertura, talvez a questão da espontaneidade seja uma das características humanas mais bonitas que existe entre nós. Porque só é espontâneo porque a outra relação permite que seja espontâneo e que essa espontaneidade carregue certa coisa legal para nós. É isso que eu falo que a gente fala que é a outra palavrinha, a gente fala que a contingência das relações humanas é o não previsível, o não previsto, que muitas vezes a gente acaba chamando de espontâneo. Mas no fundo o espontâneo carrega toda uma energia, carrega toda uma reflexão
da qual só é possível por meio dessa relação, dessa interação, sabe? Isso que nos torna seres sociais. Então a gente tem que tornar um ser social menos patológico possível, né? Então eu tento tomar cuidado com o termo depressão, porque às vezes o termo depressão, a gente tá falando de uma condição, muitas vezes, que é uma condição humana, que muitas vezes não deve ser negligenciada, essa questão da condição. Por isso que a questão das inquietações e das angústias é o nascimento de praticamente religiões no mundo. Essa busca por um perdão, ou uma busca pelo esclarecimento, é tanto para criações de religiões, como para a criação de ciência. O Freud só virou psicanalista porque o Freud tinha uma série de perguntas que ele queria responder, e o Freud vai descobrir algo inédito até então, que o Freud descobre que existe um inconsciente. Sim. Então imagine, se a gente tem a razão, que é a possibilidade que nos dá fala, escuta, a capacidade de escrever, enfim, toda essa questão que nos torna humano, a gente tem algo que nos torna ainda mais humano, que é o nosso inconsciente, que também opera nas nossas vidas. Então, o Freud vai descobrir isso, aí vai ser outro viés mais psicanalítico, que o Freud vai pegar a questão do libido, né? A força vital do ser humano, que muitas vezes nossos traumas estão muitas vezes ligados a essa energia que é muito banalizada na questão quando a gente fala libido, não é a energia sexual, mas não é no sentido da sexualidade com relação ao ato sexual. O Freud fala a questão da sexualidade com relação à formação de uma identidade. Então, já entrando nessa área, novamente, eu sou só um aventureiro nessa área. A minha área é sociologia. Mas eu vou terminar aqui, senão eu tenho medo de fugir do foco de vocês aí. Eu vou trabalhando conforme vocês vão perguntando. Não, nossa, eu queria falar vários pontos aqui que eu anotei. Que, pô, Caio agora deu uma aula pra nós. Exato, e eu até ia falar isso porque a gente acabou fazendo uma pauta, mas tipo, pô, nisso que você falou já englobou quase tudo que a gente tava falando, né? Que como você lida, que já era um outro tema também que a gente ia apontar, mas tipo, como você lida com isso, de você como ser humano, você lidar com os seus problemas, sabe? Você lidar com as suas relações, não só com problemas, mas com as suas relações no geral, é uma coisa que você abordou e é muito da hora pensar nisso, porque quando você aborda esse tema, você às vezes começa a falar como você, né? Você vê as coisas, e não como é no geral, né? Tipo, como realmente é no geral. E um tema também muito abordado, que a gente ia abordar mais pra frente, era a depressão, e você já entrou nela. E também é uma coisa que eu ia perguntar, porque depressão, como você falou, é uma coisa que é negligenciada. A gente já falou nos outros podcasts que teve, que é uma coisa que tem pessoas que tratam aí como uma coisa que não é, tipo, real, é uma coisa que, frescura, talvez. E realmente a gente vê que isso é uma coisa que afeta, tipo, muita gente, e só não é falado como que tem que ser falado, né? Então, Henrique, você quer fazer a pergunta? Pra mim parar de falar aqui? Cara, eu queria falar bastante coisa aqui que eu anotei. Uma das coisas que o Caio disse, né, que é do autocuidado, né, que não é egoísmo. E é uma das coisas muito abordadas, assim, em terapias, que eu posso falar, né, porque, tipo, eu já fui paciente, sou, né, paciente. E esse autocuidado do egoísmo, muitas vezes vem do tipo, cara, eu quero estar sozinho agora. Não é pelo egoísmo, mas é pela minha saúde mental, né? Eu quero me afastar daquela pessoa porque ela é tóxica comigo. Então, eu vou me afastar dela. Não é egoísmo. É pensando no seu bem. Outra coisa que quer saber mais, fiquei curioso, sobre essa perda da razão no meio social. O que gere o que acontece nessa perda, quando você perde no meio social, Caio? Uau, ótimo, Henrique. Que bom, dá pra ver que vocês são jovens muito atentos a essa discussão, e eu fico orgulhoso de vocês, porque é uma discussão que quando eu tinha uns 15 anos passou batido, assim.
eu acho que a depressão não é frescura, o silêncio em torno da depressão. Quando não trabalhado o silêncio em relação ao autocuidado, esse silêncio pode matar aos poucos. E, meus amigos, a primeira morte é a morte social. Um indivíduo que pensa em cometer um suicídio, antes de cometer o ato, eu sei que, desculpem falar sobre isso, não é que eu estou pedindo desculpa, eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de falar sobre suicídio que não seja só no Setembro Amarelo, é uma coisa que eu carrego desde sempre. E é uma coisa que a gente tá pregando também, sabe? A gente tá querendo falar de suicídio e de depressão num momento que não é tipo, o esperado, só podemos falar em Setembro Amarelo. A gente acha que é um tema que sim tem que ser abordado e agradece até por você estar mencionando, porque até como você falou, depressão, tipo, é uma coisa que vai matando aos poucos e, tipo, antes de você morrer, de você realmente cometer o ato, você morre pros outros, né? Você acaba se afastando. Exatamente, Carlos. É bem assim, é uma morte social que da qual o ato depois só vai ser o último suspiro de um ser ali. Tem uma questão da depressão, que é um filósofo, vale a pena vocês lerem, eu vou indicar, porque aconteceu comigo e eu retribuo essa coisa que a vida me deu. Uma vez eu tinha idade de vocês, essas minhas angústias, uma questão que eu sempre me atormentou, ele me indicou Sartre, ele falou para mim ler Sartre. Então, a minha entrada nesse mundo da saúde mental, que é uma saúde mental ainda, apesar de ser um termo antigo, é um termo que ganhou relevância nos últimos anos. Mas essa questão, eu entrei pela questão da depressão, da saúde mental, pelo viés existencialista, né? O que vai ser existencialista? Vai ser essa corrente filosófica. Então, a minha inserção nesse universo da qual a gente está falando aqui é filosófica. Então, eu me iniciei com o Sartre. O Sartre tem um livro que é O Humanismo é Existencialismo, que ele vai discutir a questão da liberdade que o ser humano tem e do impacto que as nossas escolhas têm na nossa vida. E ultimamente, eu vou já dar isso é uma novidade, eu tenho falado um pouco sobre isso, mas eu tenho pensado sobre a humanização da morte. Ultimamente, eu vi um texto sobre a Holanda está bem avançada nisso, nas pessoas que chegam a tal extremo de dor que optam pela morte. Então, e a morte é todo um processo da qual a pessoa opta por morrer, então é um fato civilizatório. Eu acho que querer a prolongação do sofrimento é algo muito dolorido. Mas isso daqui para o Brasil ainda é uma pauta muito longa ainda. Até pesquisa, está no meu país. É um rapaz que pediu para a eutanásia aos 41 anos de idade por sofrer de uma depressão profunda. Procure, assim, holandês, 41, o país, vocês vão ler lá, é bem bacana, assim. Aí eu fico pensando muito nessa questão da humanização da morte. Eu vou voltar no assunto do Henrique, né? Oi. Você falou nessa humanização da morte, teve um caso muito recente, cara, que foi lá na França. Um gamer, né, um cara que jogava e tinha um problema, se eu não me engano, no coração. Só que na França tem uma lei que proíbe a eutanásia. Você não pode fazer. E o meio que ele fez foi pesado, assim, né? Tipo, ele abriu uma live, foi jogando, e no final dessa live ele ia se matar. Porque tá acontecendo ele tava isso sofrendo. Tem vários. O TikTok, é isso que fala, né? Tá com vários casos de jovens que cometem suicídio ao vivo. E daí, tanto que a plataforma até fez um dispositivo para identificar práticas suicidas. Assim, essa discussão que a gente faz aqui no privado, para mim, eu deveria ganhar relevância pública. Eu sou super militante no sentido de lutar por algo, de política pública de saúde mental. Eu acho que um país civilizado vai criar um Ministério da Saúde Mental para ter política pública de acolhimento, porque aí que, novamente, quanto mais a gente avança no processo civilizatório, que é outra palavrinha para falar história, que a gente fala processo civilizatório, mais vai aumentar a demanda por controles, digamos, a gente vai ter que controlar melhor mais nossos instintos. Quanto mais a gente controla nossos instintos, mais vai aumentar a demanda de sofrimento, de estresse. Então, a gente está numa empreitada, o mundo, assim,
moderna, a gente está numa empreitada de um aumento de adoecimento mental. Isso tem também muito a ver com relação ao grau de desempenho e produtividade que é exigido do ser humano, tanto no seu local de trabalho, como na escola, como nas suas relações de amizade. Essa questão do estar disponível o tempo todo. Aí o Henrique deu a deixa que às vezes pensando no próprio bem, eu não quero estar disponível o tempo todo para essa relação neste momento. E não tem nada a ver com o indivíduo. Não novamente, a sociologia, as ciências humanas, existe também para não pessoalizar as coisas. Não pessoalizar as coisas não significa que você está fugindo do embate. Não, a gente tem que ver que a gente é refém das nossas relações sociais, né? Essas relações sociais, muitas vezes, adoecem a gente. E muitas vezes, pensando no próprio bem, a gente pode se retirar desse momento. E não tem nada a ver com o indivíduo. Não é que você não guarda mágoa com o indivíduo. A relação não está sendo boa para você. E muitas vezes essa relação é só a superfície, que nos parece claro. Essa superfície é a consciência. Muitas vezes a relação não está fazendo bem e você nem consegue dizer por quê. E muitas vezes você não consegue dizer por quê, porque a gente é refém desses processos também inconscientes que nos afetam. E não quando as relações, no senso comum, na questão comum, o ambiente fica pesado, ou a relação se sente que perdeu a validade, muitas vezes não é a relação que perdeu a validade, é que houve um avanço na história. Então a história, o contexto mudou, e que bom que mudou. Muitas vezes uma relação muda no mês, de ano para ano. Uma relação durar, digamos assim, uma amizade longa, você tem os dois, a relação tem que ser trabalhada. E uma forma de trabalhar isso lembrando que a pessoa precisa do espaço dela, ou lembrando das responsabilidades, compromisso, que é aquela questão da coerção que eu estava falando para vocês. Muitas vezes a gente tem que se dar ao direito de fazer aquilo que a gente não quer. Porque as pessoas criam expectativas, a gente tem que corresponder a essa expectativa, porque é do jogo, é a regra. Então, muitas vezes, a gente tem que desempenhar. Esse desempenho tem que ser compatível com o momento que eu estou passando. Não adianta exigir produtividade e desempenho de uma pessoa que está doente, um adoecimento mental. Que é difícil você ter esse diagnóstico. Eu, como sociólogo, e até mesmo como o Caio, não posso dar o diagnóstico para ninguém. Só que, por outro lado, eu acho que é muito importante, é muita responsabilidade só para o psicólogo ou psicanalista ter o diagnóstico. Porque o diagnóstico é algo muito poderoso. Você poder dizer que alguém está doente. Sim, é muito poderoso isso. Eu penso isso futuramente, terminando o mestrado, estudar um doutorado, eu penso em estudar a depressão de um ponto de vista sociológico, respeitando a psicologia. Não é para superar a psicologia. Só que eu acho que ter esse diagnóstico do doente na sociologia é interessante, porque o que é? Quando você classifica aquilo que eu estava falando antes, quando você classifica, você já carrega um rótulo moral. O que é esse rótulo moral? Essa questão moral vai muito do que... Não com relação... A moral é algo complicado de expor, que é uma coisa um pouquinho chatinha, mas a moral entra dentro daquilo que eu acho que é correto. Então, dentro do que eu acho que tudo que é correto, eu aplico uma moral, e tudo que sai fora daquele correto, eu já acho anormal e logo é doente. Então, aí é uma questão séria, porque é delicado tomar esse assunto, porque a sociologia vai pensar assim, o que a gente fala, por exemplo, dependência química. Dependência química é um termo, eu acho, ainda não é o que eu penso que deveria ser, no sentido, mas é melhor dependente químico do que drogado, alcoólatra, porque essas palavras carregam um peso moral muito grande. Drogado, alcoólatra, assim como vou chamar um depressivo de suicida, tendência suicida. Você perceba como isso é forte no sentido dessas palavras carregam muito peso moral. Parece um sentido pejorativo para aquilo que a pessoa está sofrendo, né? A pessoa está sofrendo e você tá diminuindo aquilo, transformando aquilo em algo ruim, sendo que era algo que devia ser tratado. E vai gerar uma coisa que é muito séria
e vai gerar um estigma, né? O estigma é essa marca social que as pessoas carregam por relação a certas características sociais, muitas vezes. Muitas vezes a pessoa tem o estigma por morar na periferia de Curitiba, para falar uma... E esse estigma pode ter o estigma do doente mental, assim. E, novamente, assim, quando a gente pensa no autocuidado, eu penso numa questão que é no sentido a gente tem que ter consciência do próprio valor. O que é essa consciência do próprio valor? É algo desde lá do início da filosofia. A gente só somos humanos porque a gente tem a capacidade a gente é digno. E a dignidade aqui é aquilo que nos torna humano. Dignidade não é dinheiro no bolso. A dignidade é reconhecer a nossa humanidade. Então, o que acontece? Vamos pensar assim, vivendo numa sociedade da qual a gente sabe, uma sociedade por uma demanda de consumo muito grande, da qual quem consome certos produtos eu já classifico em certa classe e certo status, e quem não consome eu classifico em certas classes e certos status. Então, assim, essa sociedade, quando eu falo assim, essa pessoa é pobre é uma classificação também, e a pobreza carrega essa questão, outro estigma, preconceito, além de preconceito, estigma, e assim, aí que é interessante, assim, quando você analisa pobreza e tenta fazer uma associação com relação à doença mental, você pega esse cara, como é que eu posso dar um exemplo real? Desemprego adoece, miséria adoece, fome adoece, assim, mentalmente, falando. Pensando assim, mas porque eu sei que a depressão é uma doença democrática que atinge todas as classes sociais. Não vamos pensar assim que o endinheirado está protegido lá, que não está. Porque essa questão, quem sou, para onde vou, como e por quê, eu acho que são questões que estão colocadas para todos. Todo mundo vai se questionar em algum momento da vida. Isso pode ser motivo de trabalhar melhor isso, que a gente pode pensar um indivíduo digno, para mim, que é a questão de você ser autônomo, ser emancipado. Autonomia e emancipação é tudo isso que o Henrique falou lá. Pensando no próprio bem. Muitas vezes a gente... mas por que a pessoa se afasta? Não, porque eu tenho a minha autonomia e eu quero viver minha autonomia de boa. Quero ter minha dependência. É uma forma de você pensar o teu bem. Só que isso vai te jogar em outras... Isso que é legal, né, de viver em sociedade. Isso vai te colocar em outras situações que, enquanto você estiver vivo, você vai estar se deparando com isso. Achar que a nossa vida é uma linha reta, linear, da qual a gente vai se curando desses traumas, eu acredito que não é, né? Não é. Então a nossa vida é muito mais em espiral de ciclos de melhora, ciclos de piora, da qual só coloca aquilo que eu fui falando, a nossa condição humana como pertencente a isso que a gente chama de humanidade, né? Caio, nossa, tudo isso que você falou, tipo, eu entendi muita coisa, só que, tipo, também me fez pensar em outras coisas que eu achei que, tipo, por exemplo, o que você falou das classes sociais, da hora, tipo, mas só que também a gente, às vezes, tem um preconceito com saúde mental colocando a pessoa na classe social, né? Tipo, aquela pessoa tem tal classe social, a gente talvez gera um preconceito, tipo, ela deve ser muito inteligente, nesse sentido, ou deve ser muito bem resolvida com os problemas dela, e às vezes não é isso. E uma pergunta dentro disso que eu queria ter era se saúde mental, em todos os níveis, assim, em tudo mesmo, ela é valorizada, sabe? Tipo, se ela é uma coisa que realmente a gente se preocupa, ou se, tipo, na sua opinião, assim, não é valorizada nem por nós, nem pelos próprios governantes, pelo próprio poder, sabe? Se o poder que rege a gente, que meio que comanda a humanidade ali, tá se importando com a gente, sabe? Com a nossa saúde mental, com a forma que a gente pensa, ou se é mais uma coisa automatizada, sabe? Tipo, números e números. Perfeito. Eu acho que a questão da saúde mental falta uma discussão mais séria com relação à política pública, no sentido de como o Estado, o governo,
prefeitura pode agir para cuidar das pessoas, né? As demandas por políticas do cuidado, que a gente chama, tem crescido no mundo todo. Vários sociólogas têm se debruçado sobre sentimentos, assim, as questões afetivas, assim. É interessante que o capitalismo está entrando nessa fase da qual a nossa subjetividade, essa palavrinha difícil, subjetividade, que é também uma forma de falar de a mente, né? Muitas vezes a gente tem uma subjetividade adoecida. Essa subjetividade também é uma coisa que uma coisa que eu falo para vocês, assim, falando para mim, assim, cultive a tua subjetividade, que é a tua capacidade de imaginação. Sem isso a gente não vive. Um indivíduo depressivo é um indivíduo que deixa de imaginar coisas. E imaginar seja lá o que for, mas a gente não pode perder a imaginação, que é a nossa questão criativa, assim, sabe? Eu acho que ninguém tem a resposta de como resolver, porque é isso que é interessante, você vê que as perguntas que vocês colocam são perguntas abertas ainda, que só tem hipótese. Tem muita gente pensando a questão do sentimental, a questão do adoecimento, a partir da afetividade mesmo, né? As relações de amor, as relações de ódio. Tem muita gente pensando o que é interessante. A gente tem percebido que o ser humano tem, de certa forma, controlado os conflitos públicos e cada vez mais internalizando conflitos que não são seus, né? Como você vive em sociedade, você internaliza muitos conflitos que você herdou de um país, herdou de uma história, herdou de um contexto da qual você acaba tendo que resolver certas coisas que você nem sabe por onde começar. Então os conflitos internos que a gente acaba internalizando tem aumentado, essa questão tem aumentado, e quanto mais aumenta, mais vai aumentar a complexidade para tratar isso tanto de um ponto de vista psicológico, mas tanto de um ponto de vista de política. Que política a gente tem para cuidar das pessoas que precisam de acolhimento? Eu muitas vezes fico pensando, é melhor ter um CVV, né, que é o de valorização da vida, lá que você liga para conversar com alguém, do que não ter nada. Só que eu fico pensando assim, é muito pouco, tem que ter uma coisa mais... Tem os CAPs, que é o Centro de Referência Psicossocial, que é um programa muito bonito, assim, que existe em vários lugares, existe no Brasil inteiro, as CAPs, que tem assistente social, que tem psicólogo, que faz um atendimento para as pessoas de vulnerabilidade social, que eu acho uma política pública, é uma coisa que tem que ser aperfeiçoada. As escolas, bem ou mal, estão falando nessas questões, porque houve uma campanha contra a automutilação, houve uma campanha, só que assim, eu falo como professor, os professores não têm informação para lidar com isso não é um problema, falta sensibilidade, essa sensibilidade, tanto uma sensibilidade do indivíduo quando interage com outro indivíduo, e falta uma sensibilidade mesmo assim de jogar esse tema na roda e discutir, assim, eu gostaria de ver esse tema na discussão política, de debate político, por exemplo, eu gostaria de ver não com relação à solução, mas com relação ao debate público, para pensar o que está acontecendo, não só apresentar os números frios ali, frios do aumento de número de adoentados, ou aumento no número de suicidas, da taxa de suicídio, mas assim... mesmo mudar isso, né? Tipo, não pegar apenas os números e informar, mas tipo, pensar como que a gente faz para poder mudar esses números, ou não só, no meu governo não vai ter tanto número, mas tipo, você realmente fazer alguma coisa pra gente poder mudar, né? Porque a gente sabe que mesmo com o CVV, que a gente já colocou nos nossos podcasts, etc., que a gente acha importante ter, mas não é uma coisa que é tipo 100%, tipo, não tem uma outra organização também que foque nisso, sabe? Às vezes você tá precisando de ajuda e não tem como buscar porque não tem aonde buscar,
não é nem porque você não quer, né? Tanto que a gente aqui já falou de desabafo, etc. E só que essas coisas dentro de tipo uma questão geral, eu acho que generalizar isso, tipo, é uma coisa que não acontece, sabe? Tipo, eu preciso buscar ajuda. É uma coisa que é muito, tipo, muito pequena, tá ligado? Então, tipo, como que eu posso encaixar isso na conversa? As instituições, eu acho que o governo está dando, tipo, ou também, não só o governo, mas a gente mesmo está dando pouco valor, sabe? A gente tá falando disso em Setembro Amarelo e esquecendo, a gente tá dando pouco apoio, auxílio às pessoas que precisam. A gente, pô, eu acho que, tipo, devia ser uma coisa que todo mundo devia brigar por, tá ligado? Porque, pô, eu vejo geral indo lá, brigando por um monte de coisa que às vezes, pô, você precisa estar bem na sua cabeça, sabe? E é uma coisa que você não briga por isso. Você não quer, tipo, tá bem. Então, eu acho que é uma briga que a gente devia ter. Tanto que você falou da militância lá atrás, de buscar essa parada. Eu acho que é muito importante, de verdade, porque você ter pouco foco em saúde mental, sabe? É uma coisa que, pô, devia ser mais abordada. Porque a saúde mental vai interferir em tudo que você faz. Tanto ali no teu trabalho, na tua casa, exatamente como você falou. Então, como só existe uma organização ou duas que tá se importando em ajudar, é muito pouco, tá ligado? Então... Cara, eu pensei no bagulho que também o Caio disse, de que é esse negócio, né, de que saúde mental devia estar na política, devia estar no colégio. Eu, tipo, concordo 100% com isso, principalmente no colégio. Desde lá do primeiro aninho, o mais cedo possível. Porque, cara, tanta coisa que acontece, principalmente na adolescência, né, que é a fase de transição da criança pro adulto, como questões corporais, né, pô, eu me sentir bem com o meu próprio corpo, questões psicológicas, questões de opinião, né, tipo, eu vou seguir esse cara aqui é o meu rei aqui, vou seguir ele, tal. Muita gente se perde em muitas áreas desses assuntos. A pessoa se conhece, não de uma forma, eu acho que diria saudável, tipo uma forma mesmo de sofrer. Mas eu acredito que você não precisa sofrer pra se conhecer, não sofrer tanto, né? No sentido de, pô, imagina se, hipoteticamente assim, se a gente, desde pequenininho, crescer com o pensamento de que se você tá acima do peso, não tem problema pro seu corpo, né? Pra você. Tipo, você crescer com uma opinião sua e não opinião alheia, que é o que a gente vê muito na sociedade, né, Caio? Que eu acho que entra no estereotipo, né? De que, tipo, eu tô triste, não significa que eu sou depressivo. Henrique, disso que você falou, eu também dá pra você também parar pra pensar que às vezes a gente, como criança, adolescente, todas essas fases que a gente tá no colégio, a gente trata o professor como um ser de sabedoria extrema e que ele vai saber lidar. Também. E a gente, mano, eu pelo menos, eu não sei, mas eu acho que até meu segundo ano, que é agora, né, meu segundo ano de ensino médio, eu sempre achei que meus professores eram os berés de tudo e às vezes eles também não sabem lidar, tá ligado? Você, às vezes, não pode exigir de uma pessoa, tipo, tratar outra de uma coisa que ela não foi tratada, de uma coisa que ela não sabe, tá ligado? Então, tipo, pôr às vezes nas costas de um professor cuidar da saúde mental dos alunos é muito difícil também, tá ligado? Sim, porque, tipo, ele não tem informação, né, na área de, tipo, pô, o meu aluno, ele precisa de entender que isso não pode, que tal coisa é errada, ou também que, tipo, pô, ele tem que ter uma ideia de si mesmo e não pode deixar com que os outros interfiram, ele não pode ser afetado pela opinião alheia. Às vezes o professor não consegue, sabe? Tipo, ele não sabe, tipo, expor isso pros alunos. Então ele tem a matéria dele, ele consegue expor o conteúdo que ele tem, mas às vezes ele não consegue passar o sentimento, tá ligado? Tipo, pô, o que o aluno meu precisa pra agora, sabe? Sim, no professor eu concordo muito. Tipo, essa área hipotética que eu disse, não seria o professor
que faria isso. Seria alguém especializado mesmo. Tipo um professor Tipo- sobre isso, né? Um professor sobre autocuidado. O professor... É, e também, tipo, essa parte do certo e errado, cara, pelo menos, né, que eu, na terapia que eu fiz, tipo, não existe. É você que constrói esse negócio. Do moralmente, né, que o Caio também já abordou lá atrás, falando do moral, do certo e do errado. Que não existe algo fixo que é certo e errado. Eu acho que isso é uma das coisas que eu devia apresentar muito mais no colégio, essa moral mesmo, esse certo e errado que é algo relativo. Depende só de você. E também na parte de colégio, né, da pessoa. Cara, nos Estados Unidos, eu vejo que em alguns colégios, se não todos, assim, tipo vários, maioria, eu acredito, tem psicólogos. Né, tem o assistente lá, que faz esse negócio de graça, né, também. Pô, igual o outro serviço lá que o Caio disse do CAPS, né, do Psicologia Social. Porra, bagulho público e que ajuda, né, velho? Isso é muito da hora de ver. Caio, eu queria fazer uma pergunta também relacionada agora à quarentena, que era um tópico nosso. Só que eu quero saber do seu ponto de vista, porque a gente sabe que o relacionamento com amigo, o relacionamento com família mudou muito. A gente, tipo, é visível que tanto com a gente, com a nossa família, eu pelo menos eu trabalho. Então, meu relacionamento com o pessoal do meu trabalho é outro, o relacionamento com a minha família é outro. E eu queria saber por que isso acontece. Não é uma coisa que eu tenho em mente mesmo, eu não sei. E por que tipo, do nada a gente, tipo, conviver mais ou conviver de menos mudou totalmente o nosso jeito de tratar, o nosso jeito de viver em sociedade, sabe? Por que mudou a quarentena? Por que a quarentena afetou essa relação? Nossa, ótimo. Eu ouvi, né, o diálogo de vocês aí, aprendendo muito. Isso é uma outra característica nossa, aprender muito. Bom, o que eu posso dizer para vocês é toda discussão, toda conversa, todo debate em torno dessas questões humanas, a gente nunca vai chegar numa resposta. Seja o melhor psicólogo, o melhor filósofo, o melhor sociólogo não vai ter resposta. As perguntas que vocês fazem são perguntas que as pessoas sempre fizeram. Você vai ler Nietzsche, desculpe falar os autores, mas você vai ler Nietzsche, o Nietzsche vai te dar uma resposta. Você vai ler o Sartre, que eu já falei aqui, vai te dar outra resposta. Você vai ler o Camus, que é o cara que eu gosto muito. O Camus, até hoje, é a resposta que eu mais abraço, assim, mas o Camus, um escritor francês, que ganhou o Nobel de Literatura pelo livro O Estrangeiro, em 1931, o Camus tem uma questão do absurdo. A vida é um absurdo. E a questão do absurdo não é isso, mas é essa questão as coisas acontecem. Vamos pensar que o Carlos falou a questão espontânea. Como isso é absurdo, né? A gente se encontrar numa quarta-feira e isso é um absurdo. Numa questão... nem sei se é bom ou ruim, eu só acho fantástico, às vezes, sabe? Esse assombro. Aí você vai ter o Freud, que eu já falei, Durkheim, que vai escrever o livro Suicídio, que é muito ensinado nas escolas, no ensino médio, o suicídio como fato social, que é inevitável, as pessoas vão cometer o suicídio porque existe uma consciência coletiva que exerce influência sobre as consciências individuais. Esse suicídio, o Durkheim vai nomear de suicídio anômico, suicídio altruísta e o suicídio egoísta. Ele vai fazer essa classificação. O Durkheim é uma obra genial, que ele vai pensar assim. O altruísta, ele vai usar os exemplos dos heróis de guerra, dos kamikaze, das pessoas que cometem o ato em nome da honra, em nome da glória, que é uma pessoa que se sente tão pertencente a um grupo que ele está disposto a entregar a própria vida. Então o Durkheim vai falar que assim, ele só comete isso porque as relações para ele é tão forte, ele se sente tão parte do grupo que ele dedica a própria vida.
o cara vai falar a questão do suicídio anômico, que é a anomia. A anomia é uma questão de... anômico é a pessoa que entra em um estado de desintegração ou patologia. A anomia lembra algo que algo que não vai bem, né? O anômico é a pessoa que não se sente pertencente a nada. Não é que se sente pertencente a nada, é uma pessoa que vem de uma crise econômica severa, da qual ele se vê sem emprego, sem trabalho, com a família totalmente desamparada essa questão. Ele acaba sendo vítima de um sistema que ruiu. Todas as crises econômicas, ao longo do tempo, existe uma onda de suicídios anômicos, as pessoas que ficam pobres da noite para o dia, ou que perdem emprego. E a questão, o suicídio egoísta é aquela pessoa fechada em si mesmo, da qual a depressão... tem um outro filósofo que eu amo muito, esse cara, que é o Byung-Chul Han, é um coreano, que ele fugiu da Coreia do Sul para estudar, fugiu no bom sentido, mas ele foi estudar filosofia na Alemanha, escondido da família, porque a família não queria que ele... E aí vai estudar filosofia na Alemanha. Ele vai falar que o depressivo, essa pessoa que se esgotou, ela se sente tão cansada, que essa pessoa está cansada de si mesma, assim, ela não consegue mais desempenhar nenhuma função. Quando você fala, Carlos, que as relações são diferentes em casa, aí já tentando entrar na quarentena, o ser humano, a gente é muito influenciado pelo contexto. Isso não tem nenhum problema. A gente ser uma pessoa no trabalho, ser uma pessoa em casa, ser uma pessoa para companheiro, ser uma pessoa para companheira, o filho, desempenhar o papel do filho, não tem nenhum problema. A gente tem certas... A sociedade é muito decoro. O decoro não é algo chato. É que a gente aprende com o decoro político. Lá quando a gente vê os políticos, um tratando... Eles se odeiam, mas um trata bem o outro. Então existe um decoro parlamentar. Mas eu tô falando decoro social, um decoro no sentido assim... As pessoas esperam certas coisas da gente, e muitas vezes a gente tem que fazer um trabalhinho para se adequar sobre isso. Isso não é ruim, não é que você está sendo falso. Muitas vezes o pai e a mãe, a gente tem que ter um decoro de filho. Assim, até enquanto o pai e a mãe estiver vivo, você vai ser o filho deles, porque a sociedade quis assim. Ah, mas eu não quero, eu quero me rebelar. Olha, cara, você pode se rebelar, mas usa essa... Então, usa a rebelião para fazer coisas boas. Não usa a revolta para se autodestruir. Já que a gente falou do autocuidado, eu acho que vou colocar essa reflexão. Existe uma demanda por autocuidado e uma demanda por autodestruição quando a gente sofre muita pressão para cumprir certos papéis. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso é para a vida toda. Isso é psicanalítico. Quando você vai ver o Freud vai falar que o ser humano tem as pulsões de vida e a pulsão de morte. Isso não tem como fugir. Ora a gente quer viver, ora a gente quer morrer. E o Freud vai falar, isso é normal. O ser humano é programado para desejar a morte e desejar a vida. É o Eros e o Thanatos. O Thanatos. O Eros é o deus da vida e é a força vital, e o Thanatos é o deus da destruição, é a morte. Só jogando isso para vocês aí. E eu acho que a quarentena acelerou certos movimentos do mundo, da história, que já estavam dados, assim. O que eu quero dizer com isso? A gente... nada do que está acontecendo é novo. O celular já estava disponível, as videoconferências já estavam disponíveis, o EAD já estava disponível. O que não estava disponível? O contexto social, político e econômico. O contexto econômico já estava dado. O mundo passa por um período de extrema crise fiscal, que eles falam. Crise fiscal é uma forma dos governos dizer que não tem dinheiro. Aí eles falam que é uma crise fiscal e tem que ter austeridade. A austeridade é não ter dinheiro, logo a gente vai ter que tirar da sociedade. E assim, essa já é uma crise econômica que vem se arrastando, né, não só aqui no Brasil, desde o impeachment da Dilma, mas isso já é algo que vem pelo menos desde 2013, quando teve a jornada de junho. Ali já era uma crise econômica que, quando estoura as manifestações, já se torna uma crise política, e que a gente vem disso desde lá. Agora, com a quarentena, a gente tem algo excepcional, algo absurdo, que é uma questão biológica, que a gente não controla. É a natureza mostrando que a gente faz parte de uma natureza. Não é só porque a gente tem razão, que a gente somos criaturas superiores, não. A gente está perdendo um vírus. O vírus está ameaçando a nossa vida.
a quarentena nos colocou as relações sociais em um novo desafio. Eu acho que essa questão do distanciamento e do isolamento social nos impõe, está sendo pedagógico, está nos ensinando a conviver. Menos é mais, assim, a gente está numa vibe assim, menos é mais. Eu acho que assim, vocês estão vivendo isso mais na vibe, mais forte, porque é a suspensão das aulas. A escola não é só sala de aula. A escola o que eu vou contar pro Carlos amanhã, o que eu vou falar pro Henrique amanhã, eu vou ver tal aula. A escola é o contexto. Quando você perde esse contexto, a quarentena obriga vocês a ficarem em casa acompanhando o EAD, não vai ser a mesma coisa. Já vai ser criada outra realidade. E essa outra realidade que a EAD permite é cada um atrás da tela do computador. Atrás da tela do computador, para mim, assim, não deixa de ser relação social. Continua sendo relação social, mas é uma relação social em uma outra categoria. A escola é legal porque a escola é uma instituição. E eu acho que é importante a gente ter a escola, porque é importante que a escola rivalize com a família. Se você vai para a escola a escola não pode ser uma continuidade do lar. Não pode, a escola tem que fazer o que quer. A escola é o primeiro lugar onde vocês vão confrontar o mundo público. Em casa vocês vão ficar no mundo privado ali. Não, é importante a gente ter esse confronto entre o mundo privado, do aconchego, e o mundo público ali. E cara, na maior parte das vezes o público tende a fazer aquilo que eu não quero. Eu tenho que fazer. É ali que você constrói como você vai lidar com o resto, né? Como você vai lidar talvez futuramente com o trabalho, futuramente com a situação que você vai ter que, você vai ter que correr atrás do teu, tipo, no sentido de, precisa ir no banco, você vai ter que ir, e é você tratando com alguém de igual, você não tá sendo comandado, talvez, que é escola, sabe? Tipo, você não é alguém igual a todos, você tá tendo que buscar aquilo, sabe? Então, o que eu quero dizer é assim, a escola forma o teu caráter, que é muito bacana, só tipo, porque você aprende na prática o que os teus pais talvez te falam, mas uma coisa que eu acho que é meio difícil de dizer é que é uma complementação dos pais, sabe? Tipo, a escola tem que complementar os pais, porque, tipo, eu acho que é muito difícil você dar o poder para uma escola de fazer uma pessoa, sabe? De formar uma pessoa. Você não é formado porque a escola tem o dever disso, você é formado porque é a relação com o mundo, sabe? Tipo, você acaba se formando dentro daquilo, mas não é uma obrigação da escola fazer com que você seja uma pessoinha boa e, sabe? É isso que... E o também, cara, aprender assim, né, pra vida adulta, pra vida no mundo real mesmo, é a galera que não gosta de você, né? Porque quando você tá lá no 1º ao 5º ano, do 6º ao, sei lá, 8º ano, em casa, todo mundo gosta de você. Ninguém tem nada contra, sabe? Uhum. Lógico que eu tô falando, né? Pai e mãe acolhedores, irmãos, nesse sentido, né? E também a galera que sofre bullying, né? Acho que é bom a gente pontuar também aqui, porque é relacionado à saúde, né? Principalmente desgaste emocional absurdo que uma pessoa sofre com bullying. Isso entra em exclusão social, piadas que a pessoa não gosta, brincadeiras que a pessoa não gosta, e aí vai. Eu acho que isso aborda muito, né? Tipo, a pessoa não gostar de você, a pessoa não gosta de você no colégio, daí você vai trabalhar, a pessoa no trabalho não gosta de você também, né? Uma outra pessoa não gosta de você. Você vai aprender a lidar com isso, né? De que não é todo mundo que vai gostar de você. Mesmo você fazendo sempre o bem, né? Sempre você fazendo o mais certo, né? Entre aspas, possível, a pessoa sempre vai achar um defeito em você. E saber lidar com isso, novamente. Já saber trabalhar com isso. Uhum. Eu acho que quando a gente pensa em saúde mental, a gente vai ter que trabalhar isso, acho que para a vida toda, assim, trabalhar certas questões. E trabalhar aqui, eu digo trabalhar mesmo é muita reflexão, é muito tempo de reflexão. Se precisar de ajuda clínica, médica, que bom, vá atrás. Se você não tem condições, artes, tentar literatura,
Acho que a literatura é um caminho terapêutico, que às vezes as questões que você está pensando, alguns autores e autoras podem te dar uma luz por meio da literatura. Um filme, uma história, tentando tirar o foco assim, só da terapia, porque às vezes acho que tem muito uma questão da psicologizar demais o drama humano. E o drama humano é assim, cara. É assim. Eu não vou falar que sempre foi, mas as questões que a gente coloca, que muitas vezes nos afunda, são questões que as pessoas estão tentando responder. Assim como essa questão da quarentena. Essa questão é uma coisa inédita o que está acontecendo. Não vou conseguir responder agora, Henrique, porque o Carlos fez a pergunta. Eu acho que assim, você já levantou, você já tem pensado sobre isso, talvez você pode encontrar uma resposta melhor que a minha, que não tem nenhum problema. Essa questão que está acontecendo com relação ao trabalho, em casa, aí você pode pensar, refletir, trabalhar isso, que já é uma forma de exercitar o teu autocuidado. A questão de, literalmente, assim, tomar cuidado para não pirar, né? Mas às vezes eu acho que a gente já pirou e nem se deu conta disso. Assim, assim, como eu não tenho especialização em saúde mental. As discussões que eu faço sobre saúde mental, que eu gosto muito, é por estudar por experiência própria e por estudar por conta própria. E me aventurar nesse poço sem fundo, cada vez sem fundo, que se chama ser humano, né? E o poço aqui não é no sentido de cair no poço, assim. Não, a gente... Quanto mais avança a nossa capacidade de pensar, quanto mais avança, cara, mais alarga o poço, cara, porque as respostas se tornam mais complexas, a vida em sociedade se torna mais complexas, e o que eu posso dizer para vocês, assim, com a minha experiência, não tem resposta. Não tem resposta. O que tem é essa questão das políticas menores. Muitas vezes a pauta econômica, a pauta de saúde mental é mais importante que a pauta econômica. Só que a pauta econômica não pode ser separada de uma pauta de saúde pública. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de saúde pública. Saúde pública aqui, uma saúde social. Se a gente tem um nível muito grande de jovens sem perspectiva adoecendo, é porque de alguma forma a sociedade não está correspondendo àquilo que ela prometeu, que é gerar o bem-estar, o acolhimento, o cuidado. Mas a sociedade também não é essa coisa positiva, bonita, honesta, sincera. A sociedade é aquela coisa que eu falei no início. Contraditória, ambivalente, não é essa questão. Às vezes é mais pancada do que pancada. Pancada tem que ter coragem para enfrentar o bicho. E a coragem para enfrentar isso muitas vezes reconhecer a nossa limitação e fazer essa questão da pessoa se perceber como precisando de ajuda. É um processo muito dolorido também para as pessoas reconhecerem que precisam de ajuda. Mas, novamente, muitas vezes as pessoas faltam palavras para poder comunicar o que está sentindo. E eu sou super a favor da comunicação. E a gente tem que tentar trabalhar uma comunicação menos violenta. Uma comunicação... Eu sei que é impossível. A comunicação sempre vai ser muito violenta, porque a comunicação envolve aquele que fala e aquele que escuta. Sim. Só que a gente tem que tentar tornar essa distância entre quem fala e quem escuta menor ou mais igualitária, pelo menos o ideal, mas buscar isso, e ter uma escuta acolhedora, não uma escuta desinteressada. A gente tem que saber ouvir, muitas vezes, e quando a gente perceber que alguma pessoa precisa de ajuda, porque às vezes a pessoa precisa de ajuda, ela não vai conseguir falar. As questões pedidas, não existe... No clássico dos estudos, a pessoa não vai pedir ajuda, mas a pessoa vai, meio que você vai ter que, muito, muito por indireta, mas não é porque a pessoa quer, é porque falta, muitas vezes, um vocabulário para poder, a pessoa não consegue falar. É por isso que é muito importante, talvez, esse relacionamento próximo com família, amigo, porque não vai ser qualquer um que vai poder entender pelo que você está transmitindo ali que você tá com algum problema. Precisa ser alguém, né, que tipo, saiba que você é assim, você é a pessoa que você é, e tipo, se tem alguma coisa estranha acontecendo com você, a pessoa ir lá te ajudar.
Porque é muito difícil, tipo, realmente uma pessoa chegar, pelo menos as pessoas que eu sei que teve depressão, alguma coisa assim, elas não chegaram simplesmente pro pai e pra mãe e falaram, ó pai, ó mãe, eu tô com depressão, eu não quero mais fazer nada, eu gostaria de ajuda. É uma coisa que você, tipo, ou as pessoas tentaram lidar sozinhas, o que é muito difícil, ou quando tentaram falar, entrou por um ouvido de alguém e saiu pelo outro, que foi exatamente o que você apontou do ouvir, né? Que a gente não... Pô, o ser humano, eu acho, pelo menos, pelo que eu vejo, que no geral, a cultura é tipo, eu falo, tu ouve e é isso, entendeu? Tipo, tu não tem uma coisa ali de tipo, pô, eu vou ouvir o que você falou e vou tentar buscar te ajudar, ou vou tentar buscar a melhor parte. Eu vou simplesmente ouvir e vou falar a minha parte e é isso, tá ligado? Não é uma troca de ideia, é tipo um ponto, outro ponto e acabou. E eu ia falar dessa parada aí de paz, eu acho que, mano, é por isso que é muito importante todo mundo ter alguém, sabe? Um familiar, seja alguém que você saiba que você possa contar. Porque, tipo, é essa pessoa que quando você tiver com problema, ela vai ouvir você falar e vai falar, olha, tal pessoa, meu primo, meu amigo, não tá bem, a gente precisa ajudar ele. Porque é muito difícil mesmo você tá mal e se expressar. É muito maluco. E tanto que eu pesquisei também, talvez um spoiler pro vídeo que a gente vai fazer, mas eu tava pesquisando de ansiedade, e a ansiedade é tratada, pelo menos como eu vi, como um distúrbio que causa medo, etc. E aí quando eu fui pesquisar, tipo, pô, o que a galera fala, o que os médicos falam que você tem que fazer pra poder tratar uma coisa, por exemplo, ansiedade, eles sempre comentam coisas egoístas, sabe? Que tipo, a gente trata como egoísta. Vai ler um livro sozinho, vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício físico, faz coisas pra você, sabe? Tipo, e daí você fica tipo, cara, como que você trata isso como egoísmo, sabe? Se você tá se cuidando. Aí eu queria voltar só naquela parte lá. Porque, tipo, tanto quanto eu acho que você precisa de alguém, eu também acho que você precisa de você mesmo, sabe? Não falando de amor próprio, etc, mesmo que caiba, eu acho, mas tipo, falando mais de cuidar, sabe? Você saber o que você precisa. Que daí os outros vão saber ver. É muito importante isso aí. Tem até um termo, né? As pessoas falam do self, né? Uhum. SE é self, né? LF. Ou eu, né? Que daí é aquela questão que eu tinha falado nos bastidores lá sobre a identidade, né? Uhum. Que essa identidade nunca é uma unidade. Não tem como dizer eu, Caio, eu, Henrique, ou eu, Carlos. O nosso self é um self fragmentado. E essa fragmentação, no sentido de várias unidades que a gente tenta remendar para fazer aquilo que a gente é uma coisa esquizofrênica. Esquizofrênica, para usar um termo da saúde mental, e é uma coisa que eu acho que não tem solução, e eu não vejo isso como um problema, justifico, porque você olha as religiões do mundo, principalmente a católica e o Islã, eles tentam vender a ideia de uma identidade unitária em prol do Alá ou de Deus. Só que você olha para a realidade, existe muito, as identidades são múltiplas, né? Não estou falando também, não precisa chegar ao ponto de ser um fragmentado, lá igual o filme, que o cara tem 20 identidades que ele assume, mas eu estou falando de identidades muitas vezes simbólicas. O que é o simbólico? É o que você pensa que e aquilo faz sentido para você. Só que você acha que faz sentido para você, mas quando você está em interação com outras pessoas, as pessoas estão vendo completamente diferente. Você tá vendendo uma imagem daquilo que você gostaria que fosse, que está na tua cabeça, que é o seu self, mas as pessoas vão ter uma outra visão. Porque isso é do jogo social, isso é da relação social. Não tem como. Os termos, as pessoas falam que é identidade real e identidade virtual. A questão é você abstrair na sua cabeça que eu sou o Caio. A outra coisa é que as pessoas vão achando que é o Caio. Acontece muito isso em sala de aula. Vou dar um exemplo. Você prepara uma aula. Aí para tentar pensar a questão você ver como é complexa a questão da saúde mental. Vamos pensar que a saúde mental a gente não deve lembrar da saúde mental só nos momentos de adoecimento. A gente tem que saber que a saúde mental, saúde lembra estando bem.
Então a gente tem que discutir também como que a gente cria um bem-estar mental. Vou dar um exemplo para você. Você faz uma puta aula, você pensa, planeja, chega lá, executa a aula, fala, nossa, arrasei, né? Ou você cria um sentimento bom. Cara, a turma não entendeu. A turma não entendeu, enfim. Ficaram boiando. Acontece porque você não conseguiu, a interação não produziu uma relação mental ao ponto das pessoas entenderem o que você está falando. Mas na sua cabeça, você acha que foi sensacional, você como professor. Aí você fala assim, cara, não vou preparar a aula, vou chegar lá, vai ser tudo espontâneo. Cara, você fala, nossa, cara, você termina a aula, você sente vergonha de ter escolhido a profissão docente. Mas a turma assim fala assim, nossa, cara, melhor aula que eu tive, cara. Nossa, a turma fica assim, em êxtase, assim. E o professor lá, todo preocupado, que improvisou, e a turma, todo mundo se olhando, assim, o efeito mental, assim, aquele bem-estar do caralho, assim, todo mundo, nossa, que massa isso. Falei um palavrão, desculpe aqui. Não, sem problema. Aí todo mundo, assim, você cria essa sensação. E não vou comparar a sociedade como se fosse uma sala de aula, porque a sociedade é muito mais complexa que a sala de aula. Mas a sala de aula, como uma célula dessa, assim, muitas coisas acontecem, e assim, a questão da depressão, das doenças psíquicas ligadas à saúde mental, muitas vezes a gente tem uma distorção da realidade, e que a gente não consegue perceber essa distorção e buscar adequar a nossa conduta melhor, a gente não consegue fazer isso sozinho. Por isso que é sempre recomendado a gente ter acompanhamento com pessoas que estudaram, ou ter um acompanhamento com filosofia, arte, tem que ter alguma forma, tem que ter alguma música, tem que ter uma coisa, assim, é muito importante que novamente eu volto naquilo, a gente tem que ter uma subjetividade, uma imaginação, a gente tem que cultivar a nossa criatividade, a gente tem que cultivar isso que não dá, faz com que a gente continue. Acho que é importante a gente ter essa sementinha que muitos chamam de esperança, apesar de num mundo tão desesperançado, mas a gente tem que ter esse sentimento, assim. E eu acho que a gente não pode abrir mão eu ia pensar a questão. Eu vou voltar nesse tema, assim. Não é uma questão de pensamento positivo, né? Não é questão muda, para de pensar assim, não. A questão é assim, a gente reconhecer que essas identidades são diferentes, múltiplas, e que o que a gente chama muitas vezes de uma pessoa depressiva, gótica, pessimista, muitas vezes é a forma como essa pessoa está manifestando essa identidade social que nem ela sabe direito como que ela está falando. Ninguém sabe direito como a gente produz essa identidade, assim. Vou dar outro exemplo, né? Vamos falar desses exemplos, assim. Professor, não é só a questão de chegar e dar aula de português e matemática ou sociologia. O professor, muitas vezes, é a construção de uma identidade que ele tem com a escola, que ele tem com as turmas. E essa identidade é uma identidade que o professor não constrói sozinho. Sim. O professor vai precisar das interações. Assim. Eu falo professor, mas vamos pensar, é como qualquer outro ser humano também. Existe muito adoecimento mental na classe docente. Muito adoecimento, porque a pessoa cria uma identidade que ele é um puta professor. Aí fica se frustrando o tempo todo porque não consegue dar... Na cabeça dele ele é um puta professor, mas na relação, na realidade ele não consegue desempenhar aquele papel, se frustra e adoece. Que é assim mesmo. É assim no sentido de conformar a realidade para caber dentro da nossa cabeça, não vai ser possível. Não dá, porque não dá, porque o que a gente chama de realidade não cabe aqui dentro dessa coisa que a gente tem de cérebro aqui. O que pode fazer é que essa realidade que a gente vive pode se tornar menos danosa se a gente poder trabalhar novamente, vou falar isso, trabalhar nossa imaginação, criatividade, porque a gente, cara, eu tô pensando nisso e não quero dar uma resposta, eu só tô jogando a reflexão. Estou jogando a reflexão, porque eu acho que a reflexão é uma forma da gente manter o sentido da coisa, né? O sentido. Enquanto tiver sentido, a vida continua, né? É importante a gente sempre tá buscando
Vamos, esses dias eu lembrei do lema do Street Fighter lá, vamos em busca do mais forte. É sempre, a gente tem que ter uma meta, assim, né? Vocês pensam assim, Objetivo pra fazer, né? Vocês assistem anime, né? Sim. Esse tempo, vocês já assistiram Viagem de Chihiro? Acho que já ouvi falar. Eu já assisti o filme, né? Então. É que Viagem de Chihiro tem um personagem lá que é o sem rosto, que usa a máscara preta. Sim, Ah, assisti, sei qual que é. assisti, Sei, já vi. Então, Aham. aquele tipo lá, de acordo com as relações que o sem rosto se interagia, ele se tornava mais ou menos egoísta. Quando ele tava com a Chihiro, ele ficava mais tranquilinho. Ele ficava. Acompanha o filme lá que vocês vão ver. Eu lembro do filme. Ele me lembra de uma fase muito famosa que eu ouvi antes. Eu não lembro, eu acho que foi. Ela era assim, ó. Você é o resultado do meio que você vive. E daí tudo que você me falou ficava fazendo eu me lembrar disso, tá ligado? Porque, tipo, não é no sentido de, tipo, eu vivo na roça, eu vou ser caipira, tá ligado? Eu vou falar errado, tipo, isso é um preconceito, na minha opinião. Mas no sentido de, tipo, você é meio que influenciado pelas paradas, tá ligado? Do que você Certeza. É exatamente isso que você Sim. falou, tipo, desse sentido do sem rosto ser influenciado pela Chihiro ou pelos outros. E a gente também, né? Tipo, eu vejo isso pelos meus amigos de classe às vezes. E, mano, por tudo, tipo, eu tentei negar isso, mas, tipo, pô, eu ando só com o Henrique. Parece que eu até no meu jeito de falar, o meu jeito de falar fica parecido com o dele. Os meninos do outro lado da sala falam de um jeito parecido. As meninas, ou talvez eu gosto mais de jogar futebol e eu vou andar com os meninos de futebol. Parece que você vai se tornando parte daquilo, sabe? E tipo, Sim. vai construindo. Tipo, eu gosto de futebol, ando com aqueles meninos, eu pego um pouco deles pra mim, eu pego um pouco da minha família, eu pego um pouco do meu trabalho, eu pego um pouco, sei lá, quem tem quem namora ou é casado, você pega um pouco do seu companheiro, companheira, tipo, você vai indo construindo, sabe? Tipo, você vive, pô, trabalhando em instituição social. Isso pra mim é um dos trabalhos mais da hora, porque eu já fui fazer voluntariado e, tipo, pô, é outra experiência, tá ligado? Você pega um pouco daquilo pra você. Então, tipo, pô, é muito isso, sabe? De você ser influenciado, não de uma forma, tipo, nossa, você é influenciado Negativa. pelo que você faz. Não, tipo, você é influenciado no sentido de você vive aquilo, tá ligado? Um ponto, cara, que eu queria falar aqui também, que é interligado tudo isso que a gente disse, desde o começo de tudo, cara, que é a base da relação, né? Na psicologia, eu vejo que a maioria das coisas é tudo comunicação. Igual do que o Caio disse, do que tá na tua cabeça não é o que realmente tá passando, né? Nunca vai ser aquilo 100%. E eu vejo que nada na nossa vida, isso vale pra quem tá assistindo também, nada na nossa vida vai ser 100%. Nada vai sair como 100% dos planos. Por exemplo, eu vou falar com o Carlão. E aí, Carlão, qual é a tua? Você tá suave? Na minha cabeça, pode ter sido muito amigável. Mas pra pessoa que eu falei, posso ter sido um cara arrogante do caramba, posso ter sido o cara mais FDP de todos. Talvez folgado, e esse cara... né? Exato. Você tem uma imagem na tua cabeça e a pessoa constrói outra, né? É um bagulho... Isso. Por isso que também eu relevo esse certo e errado, né? Porque pode estar certo pra ser errado pra outra pessoa. Atuação, né? E também, cara, a parte do relacionamento, de você absorver, né, o jeito que o outro é a parte da comunicação. Porque, tipo, você tá vendo, né, que a comunicação não é só o falar, é se expressar. Ou se expressar. E, tipo, por exemplo, igual que você falou, se eu ando muito com aquele grupo, eu vou me identificar, eu vou me parecer muito com aquele grupo. Que entra também no estereótipo, né? Só que, falando aquele estereótipo não ruim, o estereótipo, podemos dizer, fácil de se caracterizar. Por exemplo, o Henrique, ele joga bastante e vê bastante anime. Primeira pessoa, vamos supor que o terceiro lá, o cara que é colega, primeira pessoa que vai pensar em amigo dele vai ser o Carlão, que tem o mesmo gosto, vai ser o Cadu, nosso editor, que tem o mesmo gosto, o Saito, que
tem o mesmo gosto e Nossa, tal. é muito maluco com isso que você falou, que parece que você atrai, né, mano? Você parece que tipo, a gente atrai quem é parecido com a gente. Isso é muito maluco. Sim, isso é muito maluco. E da parte do relacionamento também, né, cara, que, pô, a minha vamos supor, eu não comia arroz, minha namorada come arroz, eu ia lá todo dia, tinha arroz e tal, comecei a comer arroz. Tem muito disso, cara. Não só em relacionamento amoroso, né, como relacionamento social e familiar. Tem muito disso. O que mais que eu posso citar aqui também que tem a ver com comunicação? Acredito que essa interação social também, tipo, não no sentido de amigo, mas das pessoas que não gostam, né? Que vem de novo, daquele estereotipo, só que agora em um lado negativo da coisa, um lado ruim. Por exemplo, você falar, deixa eu dar um exemplo, eu sou a favor dos celulares serem de graça. A pessoa que tem uma opinião oposta a essa, uma pessoa que é ignorante mesmo, uma pessoa que, não no sentido ignorante de não saber, né, de não saber, mas ignorante de saber, mas se fazer que não sabe. Não sei se deu pra entender. Sim, uma pessoa No que finge sentido- que não sabe o que na verdade ela tem entendimento. Bem isso. Exatamente isso. Né, sou a favor do celular serem de graça. A pessoa vai chegar em mim, falar, não, você tá errado. Falar, ué, como assim? Eu não gosto de você. Por quê? Por uma mera opinião. E isso, cara, é uma das coisas que eu acho que é mais ignorante do nosso mundo, da nossa sociedade como um todo, globalizar, assim. Que essa parte da ignorância, de você não ir atrás daquilo. Que a gente já abordou sobre depressão, sobre ansiedade aqui, né? Que é os tópicos da saúde mental, sobre o autocuidado. Só que tem, mano, infinitas outras coisas. Eu acho que eu posso botar infinitas. No sentido de, mano, eu prefiro preto. Mas daí o cara que prefere vermelho vai me xingar só porque eu gosto de preto. Tá ligado? O bagulho que você falou também muito maluco é que às vezes, pô, tu baseia a pessoa inteira, tu faz uma definição da pessoa inteira por uma opinião, né? Sendo que, tipo, mano, eu não gosto, por exemplo, eu vou falar de política mesmo, eu não gosto do partido PT, digamos assim. Então, tipo, mano, meus professores vão lá e meus amigos vão lá e falam, não, mano, o Carlos, ele é desse jeito, ele não acha que é certo todo mundo ter as mesmas coisas, ele acha que o capitalismo tá certo, ele acha que todo mundo tem que mesmo correr atrás do seu, o lucro é o certo e tem que ter classe trabalhadora e classe alta, classe média, ele acha que tem que ser tudo hierarquizado mesmo e já era. Tipo, é isso que o Carlos pensa, eu não gosto dele. Só que, tipo, mano, na real, às vezes eu só não gosto, tá ligado? De partido, mano. E, tipo, eu sou pra caramba, assim, de tipo, mano, todo mundo tem que ser igual, tá ligado? Só que, tipo, tu tá baseando eu inteiro numa opinião que você teve. É por isso que às vezes eu acho que a gente perde, não a amizade, mas, tipo, perde relacionamento, tá ligado? Porque você acha que a pessoa é a opinião dela, tá ligado? E às vezes não, mano. E opinião é outra parada que muda, né, mano? Então, tipo, pô, é só, mano, tu mostrar o outro lado da moeda, que talvez a pessoa veja, não, realmente o meu lado da moeda. Porque tem muita opinião, mano, que não é baseada em nada, tá ligado? Tu, tipo, pô, meu pai votou no Bolsonaro, por exemplo. Eu, pô, vou votar também, tá ligado? Mano, tipo, não é eu sou o eleitor assíduo, eu acompanho ele. Tipo, mano, eu simplesmente fui na do meu pai, tá ligado? Então, tipo, pô, às vezes a tua opinião pode ser mudada. Basta alguém te dar o outro lado da moeda. E às vezes as pessoas preferem te julgar e cortar relação com você porque você pensa diferente. Essa é a opinião que eu tenho. E a falta, né, mano? É a falta da comunicação / debate, né? Sim. Que os dois chegarem não só uma ideia, mas, tipo, os dois olharem e falarem, pô, você tem um ponto, que, pô, você tem um ponto. Porque, de novo, nada é 100%. Nada é 100% perfeito. O capitalismo, né, eu vou falar mesmo. O capitalismo não é 100% perfeito. O socialismo não é 100% perfeito. E quando você pega duas pessoas extremistas de ambos os polos, elas nunca vão chegar em um consentimento. Porque na cabeça delas é utopia esses dois lados, né? Sim. Mas se você pega duas pessoas de boa, que, pô, tem uma mente mais aberta, assim, tal, pra chegar a um consentimento, porra, daí sim, cara, que
o debate flui. Mas E por aí conta tu da vê também ignorância que nem o do sistema, né? capitalismo é o que a gente precisa e nem o socialismo. Porque se fosse certo a gente teria e estaria dando certo, né? Ou teria dado certo. Então, tipo, pô, a gente chega a uma conclusão assim, não, pô, realmente eu acho que, pô, não, realmente eu acho que era da hora, sei lá. Um exemplo, eu acho que da hora ter uma propriedade privada. Mas eu também acho que não devia existir classe social, tá ligado? Acho que todo mundo devia ter o mesmo. Então, tipo, pô, tu chega lá numa conclusão, tá ligado? Isso é uma parte da hora. Uhum. Tipo, quando você não é aficionado por aquilo e não quer ouvir o outro lado, né? E cara, isso é um negócio que vem, né, desde os filósofos socráticos, só pra dar um encerramento nesse assunto, acho que é o equilíbrio, né, mano? O equilíbrio é a base da felicidade. Se eu não me engano, foi Platão ou Sócrates que disse que o equilíbrio entre o emocional e a razão leva à felicidade. E é esse equilíbrio que a gente fala, né, cara? Não só do racional e da emoção, mas de tudo. O equilíbrio de tudo, pra mim, tem que ter, tá ligado? Sim. Mas com uma opinião própria, lógico também, né, pô? Você não vai virar um fantoche, uma casca vazia, de que vai aceitar tudo que te derem. Você vai filtrar. E aí, Caio, o que você acha? Tô ouvindo vocês. Eu só tinha desligado o microfone ali, mas eu tava acompanhando o debate. Eu acho que esse é o caminho. Expor as ideias, ter uma escuta atenciosa, é o caminho para a cura ideal, né? Porque eu, deixa eu deixar essa coisa aqui. O que a gente mostra, o que a gente percebe é que as doenças psíquicas não são 100% curáveis, elas só são administráveis. A gente trabalha isso, vai trabalhando isso. Tem muita gente que sofre de depressão, de problemas crônicos, né? Não só a depressão, mas a pessoa vai ter que conviver com aquilo pro resto da vida, né? E se conhecer é uma forma da gente melhorar a nossa qualidade de vida, nosso bem-estar mental. Saber e não se vergonhar por ser quem a gente é. A gente tem muito uma cultura do se vergonhar. E essa questão do vergonhamento tem uma base social brutal, assim, porque tem pessoas que eu faço questão de cortar a amizade porque faz mal, não é a pessoa, a relação faz mal para minha saúde mental, assim. Eu tô dando esse exemplo hipotético, não tô falando que é verdade, é só uma hipótese, até uma pergunta, né? Vocês acham que as relações sociais, isso que estão falando tem outra palavrinha, ou a gente fala socialização, ou a gente usa sociabilidade. Vocês acham que a sociabilidade pode adoecer mentalmente uma pessoa? Com certeza. Por quê? Porque pensa, né? Vamos supor, vou pegar o meio escolar. Você vive com aquela pessoa que sempre desdenha de você por uma apresentação, por um trabalho, por uma opinião, por um gosto e etc. E aí sim vai. Sempre desdenha, sempre te diminui. Ou te exclui, né? Que eu já falei também sobre a exclusão social, que é uma espécie de bullying, que é o bullying na verdade. Ela, normalmente, nunca é uma pessoa só. Pode perceber, né? Nunca é uma pessoa só que sempre vai cutucar na tua ferida, sempre que vai forçar aquela ideia em você. É um grupo, é um meio que você tá vivendo, mesmo não querendo. Igual a gente disse, é a vida. Tem coisas que a gente não quer mais estar ali. Tem gente, por exemplo, né? No trabalho, eu vou trabalhar, tem aquela pessoa que faz a mesma coisa, me desdenha, não gosta de mim, me odeia, etc. Vai sempre jogar em mim. E isso, querendo ou não, para as pessoas, né? Que, por exemplo, para as pessoas que estão adentrando esse mundo agora, percebendo esse mundo agora, dá pra ver que causa um impacto, um desgaste emocional muito grande na pessoa. Aquele desgaste de você falar, chega, eu não quero ir pro colégio. Tem inúmeros casos de que a pessoa vira excluído, né? Excluído da sociedade por essa razão. Por não se sentir confortável naquele meio. Mano, Por isso que eu vejo muito isso.
Às vezes Minha eu opinião. penso até que é maior que isso. Tipo, isso Aham, influencia, às vezes eu penso que é maior, tá ligado? Às vezes, tipo, eu penso assim, mano, tipo, tá ligado aqueles momentos que tu tá lá, independente do local que seja na sociedade, tu começa a se sentir pequeno, tá ligado? Tu fica, mano, tem Uhum. tanto, mano, tanta parada que tá acontecendo, tanta parada errada, pô, e aí tu se sente pequeno, tu se sente, pô, eu sou um grão de areia nesse tamanho de oceano, tá ligado? Então, tipo, Uhum. mano, e daí, pô, tu vai interiorizando, tu vai vendo que, pô, tem muita parada que acontece que é errada, que você não pode mudar, que você não tem poder pra mudar aquilo. E daí, tipo, Sim. tu vai desgastando tua mente, tá ligado? Tipo, mano, eu não consigo mudar isso. Eu acho que tá errado o sistema de tal coisa. Eu acho que tá errado esse jeito de fazer isso. Eu acho que tá errado as pessoas fazerem isso com alguém. Às vezes não é nem com você, mano. Às vezes tu vê uma pessoa sofrendo lá, tu fala, mano, que parada tá acontecendo, tá ligado? Eu não Aham. posso mudar isso. E tu, pô, tu vai inferiorizando tanto na tua cabeça que, tipo, pô, tu chega numa hora que tu acaba se sentindo nada mais. E aí a depressão aí entra nisso, tá ligado? De tipo, pô, Gera, né? tu vê, mano, tu vê que você não consegue fazer as coisas. Mas também, mano, essa visão não só tá certa, mas também tá errada, tá ligado? Porque, tipo, pô, tu não Uhum. pode, mesmo que você não consiga mudar a parada, você não pode se inferiorizar, tá ligado? Você é um como todos, mano, todo mundo que tá aqui, mano. Se não fosse cada um, a gente não teria a sociedade que a gente tem hoje, Fraga. Então, tipo, pô, Sim. tu precisa, cada um precisa de cada um, velho. Eu acho muito importante. É por isso que eu acho que, pô, valorização de vida é um bagulho muito, tipo, que eu acho que tem que ser valorizado, tá ligado? Porque, tipo, mano, todo mundo precisa de todo mundo, mano. Querendo ou não. Porque, pô, a sociedade não é formada por uma pessoa só, não é formada por quem O tá mandando, conjunto, ela né? é formada por nós. É. E nessa parte, né, da pessoa, tipo, de pegar, né, gerar depressão, né, construir essas emoções negativas por meio de outras pessoas, uma das formas de, né, você prevenir, né, porque não tem uma cura, não é uma coisa exata, né, que o Caio também já disse, a gente concorda, acho que a maioria das pessoas concordam que o ser humano não é uma coisa exata, né, não é 1 mais 1 vai ser 2. Não tem uma cura exata. Não existe cura para depressão. Não existe cura para ansiedade. Não existe. O que existe é tratamento. O que existe é controle e prevenção. E uma das prevenções, né, para esse meio de opiniões alheias que eu vejo é o reforçar o mental, né? É você possuir uma autoestima. Reforçar o mental no sentido de se blindar, né? Aham. Isso, de se blindar. Construir uma autoestima. Construir. Não é obter da noite pro dia, mas construir. Porque tudo a gente constrói. Tem um processo. E o processo que é o mais importante do que o resultado. Na minha visão é assim. Em tudo que a gente faz. Eu não. Vamos supor. Eu não fiquei bom em tal coisa da noite pro dia. E é legal você analisar como que você ficou bom naquilo. Pegando do comecinho até o atual. É um processo. É uma linha. Um processo. Do A ao B é um processo. E não acaba só no B, né? A gente sabe disso. Tem o C, tem o D e assim vai por diante. E essa construção de autoestima eu vejo que é muito importante na nossa sociedade atual, tanto pra gente mesmo. Porque, querendo ou não, quando a pessoa chegar e fala, você é feio, você fala, não sou feio. Daí aí entra um monte de coisa, né? Entra no quesito de falar não, saber falar não. Saber falar, não, eu não quero. Não sou assim. A parte da blindado, de não afetar você. A parte da autoestima de falar, mano, eu sei que eu não sou assim. Do autoconhecimento, acho que muito também entra, tipo, muito. Tipo, você se autoconhecer no sentido de, cara, eu sei quem eu sou. O que a pessoa fala ali, não sou eu. E eu sei que não sou eu. Eu acho que é muito importante essa iniciativa de vocês, de propor esse tipo de debate. Uhum. É fundamental. Já é uma forma de prevenção. Sim. E o Henrique, não é só a autoestima. Claro, a autoestima é importante. Sim.
Aí, não, você tá, eu só vou complementar, se você permite. Não, vai fundo. Autorrespeito e Sim. autoconfiança. Sim. A autoestima tem o seu componente que a gente delega à sociedade, a gente tem uma estima social. Eu só posso ter autoestima se eu tiver uma estima social de uma projeção de quem eu sou a partir de uma relação que eu tenho, e que essa relação faça com que eu alimente em mim sentimentos bons, que a gente possa denominar de autoestima. Uma relação de amizade saudável é um prato cheio para ter autoestima. O que seria uma relação de amizade saudável? Aonde a estima social dos amigos se faz presente, digamos assim. Uhum. Aí vocês podem pensar. Autorrespeito. Eu só vou poder ter o autorrespeito se eu conseguir perceber que eu faço determinados tipos de ação porque eu respeito o meu próximo. E esse meu próximo, eu respeito tanto ele, eu respeito tanto essa pessoa, que essa pessoa faz com que eu me sinta que eu tenho que me autorrespeitar também. E a autoconfiança, né? A autoconfiança. Eu só posso sentir autoconfiança se eu sentir que aquela pessoa confia em mim. Se a gente ficar alimentando, se a gente alimenta sentimentos de desconfiança, sentimentos de desrespeito e sentimentos de baixa autoestima ou sentimento de pouca estima, a gente vai ter efeito isso na nossa subjetividade e na nossa saúde mental. E quando a gente pensar daqui para frente, a gente perceber um indivíduo, a gente tem que ver ele como um indivíduo que tem autonomia moral. O que seria uma autonomia moral? Essa pessoa é capaz de pensar a sua condição como ser humano. Isso que a gente pode chamar de inteligência. As pessoas não... A gente não pode... Eu vejo muita gente infantilizar o doente mental. Não, o doente mental só é uma pessoa que tem uma diferença. A diferença é que ele tem uma doença, como qualquer outra doença, e não deixa... Continua sendo um ser humano. Ele tem autonomia moral sobre sua condição. Né? Por que eu tô falando isso? Para a gente tentar humanizar e fugir dos preconceitos e estereótipos, né? E uma forma de a gente prevenir ou da gente tentar reverter ou tentar controlar, administrar melhor é pensar nessa tríade do reconhecimento, que é autoestima, autorrespeito e autoconfiança. O ser humano, a gente está preso nesses três laços, nesses três caminhos. E assim como a gente está preso também no seu contrário. O seu contrário gera doenças, gera patologias. Uma pessoa desrespeitada, uma pessoa nutrida com desconfiança, uma pessoa que tem sua autoestima agredida, vai gerar traumas psíquicos. Vai ter a chance de produzir feridas, que a gente fala que são feridas narcisísticas, né? Mas são as feridas mentais, alto, né? Então a gente tem que cultivar relações da qual a gente possa se sentir bem-quisto, respeitado e confiança. A gente tem que pensar nisso, assim, é uma coisa para a vida. O ser humano é mais feliz, ou o ser humano pode viver com bem-estar mental bem, se ele se sentir respeitado, se ele se sentir confiante e se sentir estimado. Isso pode acontecer na família, na comunidade e participando de uma democracia, por exemplo. Então isso aí é uma forma mais... isso aí é uma teoria mais sistêmica que eu jogo para vocês refletirem, não é uma resposta, é só para vocês pensarem. O humano, a gente está preso nessa cadeia essas teias do reconhecimento. E a falta de reconhecimento, muitas vezes, agrava o quadro clínico das pessoas que sofrem com problemas no linguajar comum a gente acaba... essa pessoa sofre com problemas de aceitação. Não, às vezes é muito mais complexo. A aceitação só é a pontinha do iceberg, né? Então, só para vocês pensarem nisso. E agradecer muito, gostei muito da conversa, me senti estimado aqui com vocês, me senti respeitado e muita confiança para vocês seguirem em frente.
tocando esse projeto de vocês e espero voltar outras vezes com um tema, com outros temas, é claro, mas Sim, muito obrigado. Sim. Fico muito feliz de ter compartilhado esses minutos aí com vocês. A gente que agradece muito, porque, como eu falei, isso vai engrandecer, valorizar muito o nosso trabalho, sabe? Vai. A gente, fica muito feliz de ver que, tem gente que se importa em falar sobre isso, sabe? Então, te agradecer de novo muito por ter participado, por ter aceitado, por ter cedido o seu tempo, que é uma das coisas que a gente mais aprecia, né? Que a gente mais, sei lá, trata como uma coisa importante, é o tempo. Eu acho, e muito obrigado por ter falado com a gente, exposto um pouco do seu conhecimento, que é bem maior do que a gente tem, né? Então a gente tem aprendido bastante com o que você falou. Eu espero que todo mundo que está assistindo também tenha aprendido bastante, tenha entendido. Se não entendeu alguma coisa, eu falei muito rápido, o Henrique fala muito rápido, às vezes o Caio, dá uma pausada, volta ali, ouve de novo, porque tudo é muito importante, rapaziada. Tudo foi muito da hora, foi muito bem pautado. E é nóis. Eu queria também agradecer aqui, de novo, né? Agradecer o Caio, que, de novo, foi muito incrível. Sem mancada, foi muito da hora mesmo a nossa conversa. Foi uma troca de ideias muito da hora. E também eu queria pontuar, complementar o que o Carlão disse, que, não entendeu? Volta o vídeo, reveja a cena ali, né, a parte. A gente vai picotear pra vocês, não se preocupem, os temas aqui que a gente abordou e tal. E deixe nos comentários, né, o que vocês mais gostaram do vídeo, o que vocês concordaram, discordaram. Complementar uma ideia. Complementar uma ideia. Mano, a gente sempre vai estar no direct. Sempre vai estar lendo o comentário do YouTube. Então sempre que vocês quiserem, pode pôr alguma coisa aí embaixo. Até se vocês quiserem falar com a gente, mano, sobre qualquer assunto, se sentir à vontade, entra aí no nosso direct, entra aí no nosso YouTube, tá à vontade pra vocês, rapaziada. Se inscrevam, não se esqueçam de deixar o like de vocês. E é isso, é nóis!